Oliveira, eu sou professora da Rede Pública do Estado do Pará, precisamente de Belém. Sou professora do 2º ano. E nesses tempos de coronavírus, toda essa dificuldade, essas incertezas, eu conheci o Dr. Ricardo através de uma live e resolvi, fazer o convite para ele. Ele gentilmente aceitou, tá? E agradeço a vocês por terem aceito o convite de estarem aqui, para ouvir informações tão importantes, que dizem respeito ao tema escola, que dizem respeito ao tema coronavírus, professores e volta às aulas. O nosso convidado, como eu já disse, é o médico infectologista, Dr. Ricardo Zimmermann. Ele é ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. E aqui em Belém, ele já foi instrutor pela OMS do Fundo Global contra a Tuberculose. Eu vou agora adicionar o Dr. Ricardo na nossa live, ok? Vamos aguardar ele. Olá, doutor Ricardo, boa noite. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem, que prazer conversar com o senhor. Já fiz umas apresentações iniciais, dizendo que o senhor é um médico infectologista, mora em Porto Alegre. Só que eu gostaria de complementar, o que também me fez fazer o convite ao senhor, tá? O senhor tem trazido informações de forma técnica e científica. E sem pânico. Isso, a primeira vez que eu vi o senhor, isso me alegrou muito, porque nós vivemos um momento de pânico. Nas rodas de conversa com professores, quando fala voltar às aulas, gente, é um auê. E eu fiz aqui, esse tema foi escolhido justamente para isso, por perceber a angústia dos professores e dos pais também, da comunidade escolar como um todo, quando se fala em retornar às aulas em plena epidemia do coronavírus. E eu listei alguns pontos aqui, para a gente discutir nessa live. Primeiro ponto. As crianças são vetores em potencial do coronavírus? Boa noite, professora, boa noite a todo mundo. É um prazer estar com vocês. Queria dizer, primeiramente, que até agora minha língua está ardendo do tacacá que eu comi da última vez aí em Belém do Pará. Ai, o nosso jambu. Em contrapartida, eu tomei um sorvete de carimbó delicioso que ajudou a fazer passar rapidinho o ardor. O nosso cupuaçu com a castanha, não é? É uma delícia. Bem, as crianças evidentemente podem transmitir o coronavírus. Não seria verdade dizer que elas não poderiam. A questão toda é se dentro da sociedade elas têm um papel relevante como vetor. E a minha posição é que não, que ao contrário do que acontece na gripe, ou ao contrário do que ocorre na doença pneumocócica, na pneumonia bacteriana, a criança no coronavírus não é responsável por uma fração significativa das infecções em adultos. Então, porque o que a gente percebe? Que, de certa forma, culpabilizam a criança. Não é isso? Tem algumas infecções que a criança é o reservatório. Eu citei uma, como o pneumococo. Tem outras infecções onde o adulto é o reservatório. Por exemplo, a coqueluche. O coronavírus parece se comportar mais como a coqueluche. É o adulto que é o reservatório da criança. Então, se numa família surgem casos, mais provavelmente um adulto trouxe para a família do que uma criança. É improvável o cenário de surto familiar adquirido por uma criança que trouxe o vírus a partir do colégio, por exemplo. Ao contrário,
Crescem as experiências dos países onde os colégios não fecharam, demonstrando que as crianças não são competentes na transmissão do coronavírus. Por exemplo, em South Wales, na Austrália, 735 crianças não foram competentes para transmitir nenhum único caso para 128 membros adultos do staff. Entendi. Vamos para o segundo ponto. Quais os reais riscos para os professores dentro da sala de aula? Já ficou até meio respondido, mas vamos lá. Bem, os professores correm mais risco fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E os professores que correm risco são aqueles que apresentam os fatores conhecidos para complicações pelo coronavírus, a saber, idade avançada, diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, doença cardíaca isquêmica, doença renal. Esses são os principais. Outras formas de imunossupressão, como uso de corticosteroides, imunossupressores, transplante, são adventados, mas não tem elo causal comprovado com formas graves. Tá, tem uma perguntinha aqui da Letícia, voltando um pouquinho para aquele tema. É verdade que quanto menor a criança, menor o risco? Depende. A partir de 1 ano, sim. A partir de 1 ano de idade, a criança, quanto menos tem, a partir de 20 para baixo, menor o risco. Mas abaixo de 1 ano, a criança é de risco. Então, crianças com menos de 1 ano são de risco. Crianças entre 1 ano e 20 anos são de menos risco, principalmente as menores. Terceiro ponto. Nós temos preocupações dos professores, né? E os pais também, principalmente quando se trata da escola pública, quanto à infraestrutura da escola. Né? Quando a gente fala, nós temos escolas com espaço, a sala de aula reduzida, com 35 alunos, falta de água nas escolas, né? Como é que vai ser a questão do recreio, a questão do banheiro, esse compartilhar de espaços iguais, né? Então, eu queria que o senhor desse alguma orientação nesse sentido para a gente, a sua visão, tá? Considerando, claro, né, as peculiaridades de cada região, Então, nesse exato momento. Né? É verdade. Nas doenças infecciosas não existe muita democracia. No início, todo mundo é igualmente afetado, mas com o tempo, os pobres acabam sendo mais vulneráveis do que quem tem mais condições. E isso também é verdade em relação a escolas. É mais fácil em escolas privadas. Por quê? Porque dá para colocar, por exemplo, medidores de temperatura na entrada e na saída. Dá para fazer, como se faz telemedicina, dá para fazer aprendizado à distância, dá para dividir as turminhas, dá para fazer recreios em horários diferentes de acordo com a série, para evitar aglomerações nos intervalos. Tudo isso pode ser feito, mas é bem mais fácil de ser feito no ambiente privado, na escola com mais recursos, e é mais difícil na escola pública. Mesmo assim, colocando na balança, a gente chega à conclusão que as crianças estão mais protegidas dentro do ambiente escolar do que fora do ambiente escolar. Entre outros motivos, justamente porque elas não têm como compensar a perda de aulas com o ensino à distância. Porque, às vezes, também, as únicas refeições que elas vão ter de qualidade são as refeições que elas têm nos colégios. Então, a gente tem como principal risco a desnutrição, principalmente calórica e proteica, num momento em que o sistema nervoso central está se desenvolvendo, a falta de estímulo no momento em que o sistema nervoso central está se desenvolvendo, que pode fazer com que essas crianças percam a chance de depois se igualarem com as crianças mais privilegiadas. O pobre sempre vai sofrer mais e a gente tem que levar em consideração essa vulnerabilidade no momento de privar essas crianças
da chance que elas têm de se alimentar e de virem a ser alguém na vida. Porque o principal determinante de riqueza de um país é seu nível educacional. É educação, verdade. Fizeram uma pergunta agora aqui com relação à educação física. As aulas de educação física. Aulas ao ar livre são particularmente seguras, porque a gente sabe que o ambiente de maior transmissão é o ambiente fechado, é o ambiente pobremente ventilado. O vírus não gosta de radiação ultravioleta, não gosta do sol, não gosta de ambientes abertos. O que a gente tem que evitar é atividades extenuantes de educação física. Existem gráficos que mostram que, se por um lado o exercício faz bem para a saúde, por outro, o exercício extenuante, no nível em que os atletas se submetem, ele pode levar à imunossupressão. Então, no momento de uma pandemia, é bom que os professores peguem um pouco leve, talvez atividades mais recreativas, mais lúdicas, mas não se importar em bater recordes pessoais ou em fazer treinamentos extensos, exatamente nesse momento em que a gente precisa ter o sistema imune bem íntegro. Então, nesse caso, doutor Ricardo, as crianças com comorbidades, eu digo assim, com asma, não seria bom voltarem para a escola? Na verdade, mesmo as crianças com comorbidade podem voltar para a escola. Quando a criança interna doente, ela tem comorbidade. Quando a criança interna muito doente vai para a UTI, ela tem comorbidade. O oposto não é verdade. A grande maioria das crianças com comorbidades não ficam doentes, mesmo com comorbidades importantes. Então, a asma, até o momento, não foi demonstradamente um fator independente de risco para complicação. E a gente não vê crianças asmáticas lotando as emergências e lotando as UTIs. É melhor as crianças voltarem, mas os pais terem uma margem de liberdade para não serem punidos caso eles optem por não ter esse retorno. Isso também é importante. Tem que respeitar a autonomia também. Muitos pais dizem assim, agora houve um comentário aí, a minha filha não irá voltar à escola porque a escola não tem infraestrutura. Certo, só que o que os estudos mostram é que quando a criança não volta à escola, existe um aumento compensatório de interação com adultos. Como o adulto é um vetor mais importante que a criança, esse aumento compensatório de contato com adultos aumenta o risco da criança de se infectar. Então, o pai que acha que está protegendo a criança por não levar ao colégio, na verdade, está aumentando o risco da criança se infectar por ter mais contato com verdadeiros vetores. Além disso, tem estudos que mostram que quando a criança não volta ao colégio, ela com frequência vai mais na casa de coleguinhas e amiguinhos de outros colégios, o que possibilita a ocorrência de clusters de casos entre colégios. Então, só explique para a gente, desculpe me interromper, só explique para a gente o que são esses clusters. O coronavírus, quando a gente olha em gráficos, ele nos engana. Se a gente olha gráfico de coronavírus, que tem aquele formato de sinete, a gente tem a impressão que o que está ocorrendo é uma transmissão comunitária exponencial. E isso faz com que todo mundo queira saber da curva. Quando é que a curva para de subir? Quando é que chega o pico? Como é que se achata a curva? Na verdade, isso é um artefato. O coronavírus, ele não tem uma transmissão comunitária exponencial importante. Ele se dissemina em grupos, em conjuntos de casos que se relacionam entre si. Um grupo relacionado, por exemplo, a uma família, um grupo relacionado a uma seita religiosa, é o técnico de enfermagem que foi num asilo e entrou em contato com 15 idosos. São esses os clusters, os grupos de casos que, quando somados, dão aquele aspecto à curva. Na verdade, não há uma transmissão comunitária exponencial. Há um crescimento no número de clusters, de conjuntos de casos. Os coronavírus são assim. A maior parte das pessoas não transmite para ninguém. Só que uma fração pequena de pessoas transmite para um grande número de outros pacientes.
dando a falsa impressão de uma transmissão homogênea, coisa que não acontece. Outro ponto aqui. Olhando a peculiaridade de cada região, número de contagiados, número de mortos, quais as regiões que deveriam ter uma cautela redobrada nesse retorno? Bem, eu diria assim, pode parecer paradoxal, mas as regiões que têm que ter uma cautela redobrada são justamente as regiões que tiveram poucos casos. Porque as regiões que tiveram muitos casos já têm uma proporção significativa de sua população imunizada. Ou seja, os suscetíveis já se esgotaram em grande parte. É o que está acontecendo no Pará, por exemplo. Tem cidades do Pará que têm até 25% de positividade em testes rápidos. 25% de pessoas em algumas cidadezinhas pequenas do Pará tiveram exposição e se infectaram. Eu tenho 10 pacientes por telemedicina de Tucumã, aí no Pará. Já aqui no Rio Grande do Sul, a soroprevalência é só 0,22%. Olha, é 100 vezes menos. Então, nós aqui temos que ter mais cautela do que vocês aí, porque a gente tem uma população enorme de suscetíveis, bem às portas do inverno, onde a gente tem uma tendência aqui no sul de ficar em ambientes confinados, porque aqui, diferente do que acontece aí, faz frio. Deixar claro, né, que o senhor não está falando. Agora pode todo mundo para a rua, não é assim? Não, correto? Correto. O que a gente tem que ter é bom senso, responsabilidade, aceitar que a vida adulta é feita de decisões, aceitar que a nossa liberdade vem com um preço, o preço da responsabilidade, e a gente tem que fazer usufruto dessa autonomia e dessa liberdade da forma mais responsável possível. Mas, em última instância, não é o Estado, não é a Sociedade Brasileira de Infectologia, não é o Dr. Ricardo, ou não é a professora Cristiane, que vai dizer para uma avó se ela pode ou não abraçar seu neto. Isso cabe aos dois. Isso é uma decisão individual. O senhor tem informações de escolas de outros países que já retomaram as aulas? Claro. Muitas escolas nunca pararam. Eu citei, por exemplo, o exemplo da Austrália. Algumas pararam, voltaram e pararam de novo. Isso aconteceu em Israel, aconteceu na França. Só que eles acabaram parando de novo porque teve casos que não foram relacionados à aquisição no colégio, o que não faz sentido nenhum. Então, na minha concepção, a gente deveria voltar e monitorar. Se começar a ocorrer surtos e surtos e surtos, o que não vai acontecer, diga-se de passagem, aí a gente pode repensar. O que a gente não pode é tomar uma conduta que não é baseada em evidência e que traz um impacto tão grande para as nossas crianças e para os nossos adultos também. Por que para os nossos adultos também? Por exemplo, 30% dos profissionais da área da saúde têm crianças dependentes. E tem modelos matemáticos mostrando que isso gera absenteísmo. E quando o absenteísmo ultrapassa 15%, há um aumento na mortalidade. Ou seja, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o médico, que não puderam ir trabalhar porque tiveram que ficar com as crianças em casa, acabam não assistindo aos pacientes. Então, o fechamento de escolas limita a capacidade da gente combater a pandemia. A gente toma essa medida para combater a pandemia e a gente acaba limitando a nossa habilidade de combater a pandemia. Está errado. Olha, isso já aconteceu antes. Nunca teve SARS-CoV-2, dizem as pessoas que querem fechar os estabelecimentos educacionais. Verdade? Mas já teve SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 é 80% parecido com o SARS-CoV-2. A SARS de 2002, 2003 foi causada por um vírus que é 80% parecido com o vírus da Covid-19.
É o melhor exemplo que a gente poderia ter usado. É o vírus mais parecido com esse que já teve até hoje. Pois, naquela ocasião, se fecharam escolas em Taiwan, em Singapura, em Hong Kong, em Beijing, Pequim, e esse fechamento dessas escolas não reduziu um único caso de transmissão. Não funcionou. Por quê? Porque nos coronavírus as crianças não são reservatórios importantes. Mais do que isso, quando a contagiosidade do vírus é alta, quando o R0 passa de 2, ou seja, quando cada infectado transmite para pelo menos 2 pessoas, fechamento de escolas não funciona nem em influenza. Em 1957, na H2N2, na chamada gripe asiática, o fechamento de escolas não funcionou, porque o R0 era 2,5, que é o mesmo R0 que o SARS-CoV-2. Ou seja, a gente já sabia que não ia funcionar. O que faltou foram bons consultores e governos com coragem de fazer o certo. É mais fácil fechar. Na dúvida, eu vou fechar e não vou me preocupar. Só que a gente tem que cobrar desses governantes. As consequências educacionais têm que ser creditadas aos que fecharam agora. Eles têm que ser cobrados, porque da próxima vez eles têm que saber que eles têm que colocar isso na balança também na hora de tomar decisões tão graves e tão equivocadas. Agora me diga uma coisa. Essas escolas de outros países, elas servem de parâmetro para nós, para a nossa realidade no Brasil? As escolas não necessariamente servem de parâmetro, mas os seres humanos e os vírus, o comportamento é muito parecido. Agora, existem variações. A gente sabe, existem polimorfismos, variações genéticas nos receptores. Por exemplo, os orientais parecem mais suscetíveis à infecção. Não se tem certeza. Parece que sim. Existem variações no tipo de vírus. O vírus que surgiu na Itália e foi para Nova York é particularmente agressivo. Parece que é verdade. Mas são alterações sutis que não mudam a conclusão final. A de que a criança não é importante reservatório dessa doença. Hoje eu li uma matéria dizendo que o vírus ele está perdendo força. É verdade isso? Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo que justificar as suas previsões catastroficamente erradas. O que ocorreu aqui nessa pandemia foi o contrário da boa ciência. A boa epidemiologia, a boa ciência, manda que primeiro faça. Ou seja, primeiro tu vai a campo, Ferguson, do Imperial College, na frente de um computador, e usando um modelo para gripe, projetou mais de 3 meses de futuro de pandemia, o que é uma modelagem matemática, não é validada em medicina. Agora, se eu vou viajar amanhã, eu posso fazer minha mala baseada na previsão do tempo de amanhã. Mas se eu vou viajar pro Pará daqui a 3 meses, como é que eu vou fazer minha mala agora com a previsão do que pode ou não ocorrer em Belém do Pará daqui a 3 meses? Com o forecasting pandêmico, ocorre o mesmo. As validações, elas são apenas para 2 semanas. Mais de 2 semanas, perde-se a calibragem da previsão. Diga-se de passagem, o único modelo matemático até hoje validado em medicina é o modelo semimecanicista para ebola na África. Esse que o Neil Ferguson usou é um modelo estocástico para H5N1 que ele tentou aplicar num vírus novo e todo mundo comprou. Por quê? Eu não sei. Eu vou fazer agora algumas perguntas que foram enviadas. A primeira. E quando a turma tem um aluno com TEA, com transtorno do espectro autista? Excelente. Olha, hoje, por coincidência, eu fui numa clínica
onde havia muitos pacientes com déficits invasivos de desenvolvimento e, enfim, transtornos autistas. É muito difícil de se fazer controle de infecção nesse cenário. É muito difícil. Mas, aparentemente, essas crianças, felizmente, não estão sob risco aumentado de complicações pela Covid-19. Claro, hoje eu fui numa instituição que tinha uma série de pacientes com diferentes espectros e diferentes patologias ou déficits ou limitações, enfim. Mas, em geral, a gente pode dizer que essas crianças não estão predispostas a complicações mais graves. O fato de serem jovens protege elas mais em relação ao fato de elas terem algum distúrbio. Por quê? Primeiro, os jovens têm poucos receptores para o vírus no trato respiratório. O receptor é a fechadura que o vírus usa para entrar dentro da célula. Segundo, esse vírus aqui odeia o interferon. Ele ouve interferon e se mata de medo. Tanto que a ivermectina, a nitazoxanida, todos esses fármacos que a gente está testando atuam por intermédio do interferon. E as crianças têm uma resposta baseada em interferon muito boa. Talvez tenha outros fatores, mas esses são alguns que a gente conhece, que protegem as crianças. Materiais concretos que são usados constantemente pelos professores na sala de aula, eles devem ser esterilizados após o uso? Esterilizados não, mas eles podem ser higienizados, sem dúvida. Principalmente quando entrarem em contato com secreções potencialmente infectantes. A gente pode utilizar, por exemplo, o álcool 70 ou qualquer outro saneante. Esse vírus, ele tem um envelope de gordura, diferente, por exemplo, do rinovírus, do resfriado, diferente do adenovírus da conjuntivite. E esse invólucro de gordura torna ele muito suscetível. Ora, a gente sabe como tirar a gordura da roupa. A gente sabe como tirar a gordura da mão. Com água e sabão, com álcool. Então, sim, depois de usar brinquedos, depois de usar materiais didáticos que sejam higienizáveis, a gente pode higienizá-los. Dito isso, eu tenho que deixar claro que existe uma certa paranoia excessiva em relação ao papel dos instrumentos na transmissão do vírus, os chamados fômites. Claro que alguém tosse, espirra, passa o dedo e pode deixar vírus viáveis numa superfície por algumas horas. Mas é muito azar, do ponto de vista epidemiológico, a criança tocar exatamente onde tem vírus viável e tocar no seu olho, no seu nariz e na sua boca. Por isso, o melhor é fazer uma boa campanha e ensinar as crianças a higienizar adequadamente as mãos. Porque se isso acontecer e elas lavarem as mãos o tempo inteiro, aumenta a probabilidade delas matarem qualquer eventual vírus antes que o vírus entre em contato com a boca, nariz ou olhos. Outra coisa que tem que ter em mente é que é uma coisa a gente ter estudos que mostram presença de genes do vírus no ambiente e a outra coisa é ter vírus viáveis. E uma coisa é ter vírus viáveis e a outra coisa é ter vírus viáveis em quantidade suficiente para gerar uma infecção. Ora, eu tenho que ter no meu nariz mais de 1 milhão de vírus para passar para quem está na minha frente. Não é tão fácil. Qual o distanciamento ideal entre as crianças na sala de aula e a quantidade de alunos nesse momento? Bem, o ideal é a gente tentar, dentro do possível, dividir a sala de aula em salas com menos crianças. Dito isso, é muito difícil de restringir a socialização das crianças. Eu, considerando que as crianças se infectam nos adultos, e se infectam, a chance delas terem uma doença grave é muito baixa, não me preocuparia tanto com esse tipo de restrição. Eu me preocuparia mais com o fato de
Cadê o senhor, doutor Ricardo? Problema de conexão. Oi, doutor Ricardo, deu um probleminha. Eu não sei até que parte que eu falei. Eu estava empolgado, não sei onde é que a gente parou. A gente estava falando, na verdade, né, da questão do distanciamento. O senhor falou que mais importante que o distanciamento é... Vamos lá ver se o senhor pega aí o gancho. Certo. É muito importante não deixar as crianças chegarem doentes no colégio. Por quê? Quando a criança só está falando ou respirando, se ela não está com sintomas, ela acelera as partículas só 1 metro por segundo. Então, elas não vão muito longe. Se a criança está tossindo, ela acelera a partícula a 10 metros por segundo. Ela pode atingir 2 metros. Se ela está espirrando, ela acelera a partícula a 50 metros por segundo. Aí pode até chegar a 6 metros. Então, a criança que está sintomática deve ficar em casa. Aliás, se possível, poderia-se medir a temperatura na entrada e na saída, para garantir que nenhuma criança febril entre e fique no colégio. Isso é mais importante, afastar a sintomática. Isso é fundamental. Mas a febre, um dos protocolos é a medição, né, a aferição da temperatura. Mas a febre garante que a criança está infectada ou não? Não, inclusive a grande maioria das crianças não vão ter febre, só que o que se acha é que essas crianças oligossintomáticas também transmitam muito pouco. Já as crianças mais sintomáticas provavelmente transmitam bem mais. Então a gente tem que se preocupar com essas que estão sintomáticas, que é bom que se diga, serão uma minoria, porque as crianças em geral não têm sintomas, ou quando têm, a mediana de tempo de sintomas é 1 dia. Então elas não ficam gravemente doentes. Até agora, no Rio Grande do Sul, não teve nenhum óbito abaixo de 20 anos. No Brasil teve, mas no Rio Grande do Teve. Sul... Aqui no Pará, sim. Sim. Outra pergunta. A principal ferramenta do professor é a voz. O uso prolongado da máscara pode trazer algum prejuízo à saúde do professor? Não que a gente saiba. É improvável que o uso de máscara traga prejuízo. A máscara é uma coisa nova para nós, mas no Oriente eles já usam há bastante tempo. Até pela questão da poluição. Hoje a poluição mata mais do que o cigarro. Mata 8 milhões de pessoas por ano. Então, em virtude da poluição e em virtude dos vírus respiratórios, no Oriente se usa máscara há bastante tempo. Lá as pessoas usam máscara para não ficar doentes. Aqui a nossa cultura é o contrário. A gente usa máscara se está doente e as pessoas se afastam da gente. Não, provavelmente não haja prejuízo nenhum. Agora, ser evitada é coral, cantoria. As atividades de coral estão associadas a surtos. Quando a gente grita ou quando a gente canta, a gente elimina uma quantidade bem mais alta de vírus. Então, claro, os professores idealmente têm que usar máscara, mas a gente deve evitar que haja engajamento nesse tipo de situação conhecidamente de risco. E a famosa face shield, né? Para crianças e para os professores. É porque as pessoas viram, foi bastante noticiado em algumas regiões orientais, e as crianças ficavam em fila colocando face shield, higienizando as mãos. Eu acho pouco provável que no Brasil a gente consiga fazer com que haja esse tipo de engajamento. Por outro lado, eu também não acho necessário. A gente está partindo do pressuposto que o risco das crianças é bem mais baixo. E esse pressuposto não é baseado em nada. Não é uma irresponsabilidade da nossa parte. Ele já é baseado no arrefecimento da pandemia na maior parte do mundo. A gente já sabe o que aconteceu na Europa, na China, nos Estados Unidos. E em nenhum desses locais as crianças foram gravemente acometidas. Então a gente pode tomar esse tipo de conduta com calma e com tranquilidade.
Não vejo por que as crianças devam usar face shield. Acho improvável que elas consigam usar face shield. Talvez as crianças de mais idade, sim. Mas querer que uma criança pequena fique com face shield, no nosso meio, eu acho difícil. E quanto às aulas de natação? Eu não acho particularmente que a natação seja de maior risco. Claro, tem espirros de água, tem sprays de água, mas isso é diferente de aerosolização do vírus. Ao contrário, o vírus não gosta de um ambiente úmido, de um ambiente quente, de um ambiente de piscina térmica, por exemplo. Se a gente pode ter essas aulas com um número de crianças que seja adequado ao espaço físico, eu não acho que seja um particular problema. Claro, não é um ambiente muito ventilado, não é um ambiente muito arejado. Mas, de novo, as crianças ficam nadando nas suas raias, elas não ficam conversando com outras crianças enquanto estão nadando. E os berçários? Não acho que seja um ambiente particularmente de risco. E os berçários? Bem, crianças com menos de 1 ano são um pouco diferentes. Acho que se a gente tem crianças com menos de 1 ano, a gente tem que respeitar o espaço, o perímetro de 1 metro, que é o perímetro que as gotículas costumam transitar, no máximo. As gotículas são diferentes de aerosóis. As gotículas têm mais de 0,1 milímetro. E, por isso, elas não viajam mais de 1 metro, elas caem e evaporam. Os aerosóis têm menos de 10 micrômetros. Esses ficam suspensos no ar. Mas, a não ser que no berçário se gere aerosol, a gente não precisa se preocupar com a transmissão aérea. Gerar aerosol seria ventilar, seria colocar uma ventilação não invasiva, seria fazer reanimação cardiopulmonar, seria fazer fisioterapia ventilatória, nebulização, esse tipo de conduta e de manejo gera aerosolização e, portanto, exige medidas de bloqueio epidemiológico aéreo, não gotículas. Aí sim entra no ambiente protegido, com 6 a 12 trocas de ar por hora, pressão negativa constante, filtros de alta eficiência de partículas, etc. Usar o ar-condicionado ou não na sala de aula? Bom, se o clima for extremamente inóspito, digamos assim, pode ser uma questão totalmente essencial. Às vezes não é tolerável ficar numa sala de aula sem ar-condicionado. Na academia onde eu treino, por exemplo, e onde eles retornaram às atividades, existe 6 a 12 trocas de ar por hora. Se isso pode ser feito, ótimo. Então, se tem engenharia que consiga aumentar o número de trocas de ar para não ter recirculação do mesmo ar, ou para que tenha recirculação depois de passagem por filtros adequados, melhor. Agora, às vezes isso não é factível. Assim como também, às vezes, não é factível, nem é salubre, ficar dentro de uma sala de aula com quase 50 graus de temperatura no norte do país. Então, aí a gente tem que usar um pouco do bom senso e pesar o risco-benefício. Professores que já foram contagiados ou qualquer outra pessoa corre o risco de um novo contágio? Não, a gente sabe disso. Foi publicado o artigo que já estava em preprint, que é um modelo animal com macacos rezos, mostrando que quem se infectou não se reinfecta. Está protegido, está sossegado. Pelo menos desse vírus não se reinfecta mais. Curiosidades. O Brasil já chegou no tão esperado pico? Olha, acho que depende do lugar. Eu acho que é bem provável que no Pará, sim, mas sem dúvida alguma aqui no Rio Grande do Sul, não. A gente tem uma prevalência aqui muito baixa de infecção. Como a pandemia ela não é sincrônica, ela ocorre de forma diferente em diferentes regiões, em diferentes momentos, no Rio Grande do Sul, a gente corre o risco de importação do vírus a qualquer momento. E o vírus chegando aqui vai nos encontrar suscetíveis, porque a gente ainda não se expôs. A minha sensação é que alguns estados fecharam cedo demais. Por exemplo, no modelo de restrição social de Harvard, a recomendação é que se feche ou se restrinja a socialização quando a prevalência da doença passar de 37 por 10 mil.
No Rio Grande do Sul, houve restrição social com 5 por 10 mil. Ou seja, não se permitiu que haja a exposição mínima necessária para imunizar as pessoas. Então, a gente poderá adquirir o vírus a partir de outra região onde a circulação é maior, e esse vírus poderá nos pegar aqui, bem no inverno, num ambiente seco e frio, que ele prefere, e com uma população pouco protegida, pouco imunizada naturalmente. Esse é meu medo. Está em andamento algum estudo randomizado sobre o risco de aumento de casos após o retorno das aulas? Não, ensaio clínico randomizado não. É muito difícil fazer esse tipo de estudo. Geralmente os estudos assim são antes e depois, são quase experimentais, mas eles não são experimentais, não são ensaios clínicos randomizados. A gente tem vários ensaios clínicos randomizados em andamento para tratamento, por exemplo. Tem 16 ensaios clínicos randomizados em andamento para uso de hidroxicloroquina no ambiente ambulatorial, que é uma grande dúvida que as pessoas têm. Mas para volta às aulas, não. A gente deveria separar alguns colégios permitindo a volta e outros colégios não. Teria que ver se isso seria factível ou até ético. Então, é muito difícil de ter esse nível de evidência nesse tipo de conduta não farmacológica em saúde pública. Vacinas promissoras. Mais de 90 grupos desenvolvendo vacinas, várias delas promissoras, e a gente está falando aqui de tecnologias inteiramente novas. Tem algumas que estão sendo desenvolvidas que são parecidas com vacinas que a gente já tem para outros vírus. Vírus atenuado, vírus inativado, mas tem algumas que são inteiramente novas. Vacinas de DNA, vacinas de RNA, vacinas de pseudovírus, como se fosse uma casca vazia que só tem a parte de fora. Vacinas de adenovírus, vírus do sarampo, enfraquecidos com fragmentos de genes do coronavírus, quimeras. Tudo isso em desenvolvimento, inclusive a vacina de Oxford com o vetor adenoviral vai ser testada no Brasil em breve. Mas o senhor acha que mais ou menos quanto tempo para essas vacinas serem disponíveis para a população? Bem, como na grande maioria das vezes a infecção pelo coronavírus é muito inofensiva, digamos assim, a primeira questão é que a vacina tem que ser muito segura, porque é óbvio que a vacina não pode fazer mais mal do que a doença. Como a letalidade pelo coronavírus fica abaixo de 1%, a vacina tem que ser extremamente segura. A primeira publicação em relação à vacina chinesa, que também usou como vetor um adenovírus, teve 50% de febre. Eu achei ela um pouco retogênica demais. Então é difícil responder isso, porque a gente tem que primeiro ver se ela é bem segura, se ela realmente desencadeia a produção de anticorpos que façam bem, ao invés dos anticorpos que fazem mal, e se ela protege contra todas as cepas e todos os genótipos diferentes de vírus que a pessoa eventualmente pode entrar em contato com. E a boa notícia é que a gente está numa era em que o genoma do vírus é sequenciado com grande velocidade. Genomas estão trabalhando em conjunto com quem desenvolve vacinas, alimentando os desenvolvedores de vacinas com dados para que todos os vírus encontrados sejam contemplados. Agora, olha essa pergunta. Volta às aulas. Já? Ontem. Nós temos aqui em Belém do Pará, né? Há até fugiu aqui. Provavelmente aqui, né? Há uma sugestão de volta no dia 1º de julho. Mas eu tenho percebido que em outros estados, somente em agosto. Então, qual a sua... O senhor já falou já, mas vamos falar aqui do Pará. Julho, 1º de julho. Volta às aulas?
O mais rápido possível. Eu não sei nem como é logisticamente possível abrir o resto do Estado e da economia sem ter antes volta às aulas. Me parece evidente que a primeira coisa tem que ser volta às aulas, para que a força de trabalho possa efetivamente retornar às atividades econômicas. Não tem por que manter fechadas as escolas. Alguém perguntou ali da síndrome de Kawasaki, uma síndrome bem rara, que até pouco tempo atrás era desencadeada principalmente por resfriados. São crianças, geralmente crianças mais novas, que têm uma predisposição genética e quando tem alguma infecção viral, qualquer infecção viral, podem ter uma resposta inflamatória muito excessiva. Agora, houve 15 casos descritos em Nova York, alguns casos na Europa. Não houve mau prognóstico. É fácil de reconhecer. Febre por mais de 5 dias. Lesões avermelhadas pela pele. Conjuntivite. Tem que levar no médico. Porque uma vez reconhecendo, com anti-inflamatórios banais disponíveis nos postos, a doença passa. É uma doença benigna na grande maioria das vezes. Então, o que a gente precisa é reconhecer a doença. Um pai preocupado, que zela pela sua criança a ponto de estar com medo, com razão, com que ela volte ao colégio, não é um pai que vai deixar a criança ter síndrome de Kawasaki sem tratamento, porque dá tempo de tratar. Então, eu só observaria, se tiver febre, mais de 5 dias, rache, como a gente fala, manchas vermelhas, muita diarreia, tem que levar para o médico. Qual o papel do professor nesse retorno? O papel do professor é o mais importante, é promover um retorno organizado, com maior possibilidade de manutenção da normalidade, acolhendo a criança, retomando todo o seu programa educacional, porque é isso que vai fazer com que a gente pare de ser o eterno país do futuro para ser o país do presente. Essas questões todas. Demonstração de afeto seria segurar os beijos e abraços por um tempo. E para a gente concluir, nada será como antes? Olha, de 1970 até hoje, foram 1.500 vírus. É que hoje a gente descobre e sequencia em um mês. E eles estão aparecendo. E se não acreditem nos profetas do Apocalipse, a gente divide esse mundo com muitas criaturas. Algumas são boas, outras não. Todas estão tentando sobreviver. Por o azar delas, quem vai conseguir somos nós, não elas. Eu gostaria, doutor Ricardo, que o senhor deixasse uma mensagem para os professores e para os pais. Para os professores, para o maravilhoso, que é a base da sociedade, todos os frutos que a gente tem em todas as áreas são frutos do trabalho dos professores. Para os pais, tentar segurar um pouco a ansiedade, que é natural, mas, como prêmio, a gente vai ver de novo a satisfação das nossas crianças em retomar o seu aprendizado e a gente vai poder descansar um pouco também e retomar nossas atividades. Não é fácil ser um caregiver, ser um cuidador. Tem dados que mostram até 30% de estresse pós-traumático em pais que ficam com as crianças em casa o tempo todo. Todo mundo ama seus filhos. Deixar as crianças irem para as escolas não é descaso. É talvez uma das maiores provas de amor. Doutor Ricardo, eu quero lhe agradecer por o senhor ter proporcionado esses minutos, acho que foi mais de 1 hora, porque a gente encerrou, voltou, por ter aceito o meu convite. Eu nunca imaginei que o senhor fosse retornar
Débora, o senhor retornou. Agora eu estou com uma dívida com o senhor. Estou lhe devendo cupuaçu, açaí, tapioca. Eita, como é que eu vou fazer? Mas eu vou fazer e vou lhe mandar. Muito Eu vou ir obrigada. pessoalmente tomar. Opa, pode vir. O senhor vai ser muito bem-vindo. O convite está feito. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigada pela sua disposição em ficar aqui na live conosco, trazendo essas informações, tentando tirar de alguma forma o pânico instalado, porque há um pânico instalado. Eu vou perturbar o senhor. Um prazer. Viu? Então, os que estiveram conosco, foi um prazer, foi maravilhoso. E muito obrigada, doutor Ricardo. Até logo.